Olá para você que está assistindo a programação da TV Unifesp de Votuporanga. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o nosso convidado, Vitorino Arado. Ele é o presidente do Lar São Vicente de Paulo, aqui de Votuporanga. Seu Vitorino, primeiramente, muito obrigado por atender nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar alguma coisa a respeito do Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga. Seu Vitorino, fala para a gente, para as pessoas que não conhecem o senhor, quem que é Vitorino Arado? Eu nasci em 1956 aqui em Votuporanga. A minha família é uma família que muito tempo chegou aqui nessa cidade. Eu me formei aqui e trabalhei no começo nas indústrias de imóveis, até na agricultura. Depois eu acabei me transformando em bancário, fui funcionário do Banco do Estado de São Paulo S.A. e por conta disso eu me mudei de Votuporanga e retornei no ano de 92. Bom, o seu trabalho como presidente do Lar São Vicente é um trabalho voluntário, como nós sabemos. Mas eu gostaria de saber primeiramente do senhor, o que o senhor acha do trabalho voluntário de modo geral? É importante, nos dias atuais, a solidariedade das pessoas. Sempre existe uma pessoa que precisa da tua ajuda. Você pode ser muito útil para essas pessoas, você pode fazer um trabalho que vai ajudar, vai atenuar as dificuldades dessas pessoas, das pessoas que atravessam dificuldade naquele momento, como incentivo para que ela possa prosseguir na sua vida. Bom, e por que o senhor resolveu ser um voluntário do Lar São Vicente de Paulo? A vida foi grata comigo, me deu a oportunidade de sair da pobreza extrema para me tornar bancário. Hoje em dia eu sou funcionário público e em um dado momento no curso da minha vida eu resolvi tentar retribuir um pouco disso tudo que eu recebi fazendo um trabalho voluntário. E eu faço esse trabalho voluntário numa instituição, numa entidade chamada Sociedade São Vicente de Paulo. Bom, por falar no São Vicente de Paulo, né, as pessoas ouvem muito falar, né, dos vicentinos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho dos vicentinos. Eu vou falar algo sobre a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Por favor. Ela foi fundada na França, mais ou menos na metade do século XIX, 1830, algo assim, por um francês chamado Antônio Frederico Ozanam. Naquela época, a França, Paris, atravessava por uma grande dificuldade. Havia guerra, revoluções, e em Paris havia uma pobreza imensa. E Antônio Frederico Ozanam era um estudante de uma universidade famosa daquela cidade. Essa universidade existe até hoje. Ele ainda era jovem e com um grupo de amigos criou uma entidade pequena, com cerca de 10 pessoas, e passaram a ajudar as pessoas pobres ali de Paris naquela época. E aí, isso foi tornando mais estruturado, eles buscaram um nome para esse trabalho, para essa instituição, e se inspiraram em São Vicente de Paulo, que foi um padre da Igreja Católica que viveu no século XVI, cuja vida foi dedicada ao trabalho com os pobres. Bom, e aqui em Votuporanga especificamente, como é que é o trabalho dos vicentinos na prática? O que é feito? De que forma que eles ajudam as pessoas? Aqui no Brasil, faz mais de 150 anos que a Sociedade São Vicente de Paulo chegou primeiro no Rio de Janeiro e em Votuporanga na década de 1950, na década de 50. Inicialmente, são pequenos grupos de pessoas que se reúnem toda semana e que visitam famílias pobres na periferia da cidade. Essas pessoas estão em dificuldade. Normalmente, elas carecem até de alimento, mas não só de alimento. Ela carece de um incentivo, de um apoio até moral. E esses vicentinos, esse grupo de vicentino e vicentina, são chamados de conferências vicentinas. Essas conferências visitam essas pessoas toda semana e levam para eles, uma vez por mês, as cestas de alimentos
e incentivo e acompanho essa pessoa, tentando que ela se recomponha na sociedade. Bom, também um trabalho voluntário importante. Com certeza. E dentro da estrutura da Sociedade São Vicente de Paulo, criou-se as chamadas Obras Unidas, que são entidades, aí já é uma instituição organizada, com personalidade jurídica e tudo, e assim surgiu o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, que é em paralelo a esse trabalho de Vicentino ao qual eu me referi há pouco. Certo. Esse grupo, qualquer pessoa pode participar, aquelas pessoas têm vontade, ou somente pessoas que fazem parte da Igreja Católica? Como é que funciona? A Sociedade São Vicente de Paulo é uma entidade aberta a todos. Não tem ligação direta com qualquer das igrejas. Mas os seus integrantes são todos oriundos da Igreja Católica. Inclusive, a gente aproveita aqui a oportunidade para agradecer o incentivo que as paróquias de Votuporanga dão para o nosso trabalho. Somos leigos, não temos ligação com a igreja, mas nosso pessoal são oriundos da Igreja Católica. E vocês se reúnem aonde, quando, em que horário? Cada grupo desses vicentinos, essas conferências, se reúne uma vez por semana. Aqui em Votuporanga nós temos 10 conferências. Eu pertenço a uma delas. A que eu pertenço se reúne a segunda-feira na casa de um nosso confrade, aqui nas proximidades do supermercado Laranjão. Segunda-feira às 20 horas. Inclusive está aberto o convite para quem quiser participar da nossa reunião. Certo. Vitorino, gostaria que o senhor falasse agora para a gente como é que era o Vitorino antes de começar esse trabalho voluntário e como é que é o Vitorino hoje, no trabalho, em casa, no dia a dia. O contato que a gente tem, que passou a ter a partir do momento que começou a participar disso, a gente passou a ter contato com bastante gente humilde, que nos remeteu também à nossa origem. E isso engrandece a gente passa a ser mais compreensivo, mais tolerante com as coisas, a gente se sente melhor intimamente. Tá. E no seu dia a dia, o que o senhor notou assim que mudou, como eu disse, no seu trabalho, na sua casa, no relacionamento com amigos? Como é que era no passado antes de ser voluntário e como é que é hoje sendo voluntário? A gente tem uma vocação para ser individualista. E a partir do momento que a gente se engaja num trabalho voluntário desse, a gente passa a ser mais solidário, a gente divide. Só para exemplificar, se aparecer alguém na nossa porta pedindo a doação para a entidade, ainda que não seja a nossa entidade, anteriormente a gente sempre tinha alguma restrição, alguma dúvida. Hoje em dia a gente já sabe o valor disso, a gente fica com o coração mais aberto para fazer essa colaboração. Então a gente muda a maneira de ver o mundo, muda o comportamento. Isso a partir do trabalho voluntário. Bom, já que o senhor falou em questão de ver o mundo, como é que o senhor enxerga o mundo hoje? O senhor acha que falta solidariedade, que falta esse trabalho voluntário, humanitário? A gente vê tantos países em guerra, né? Agora tivemos aí também questões da Síria, que está um problema muito sério, quer dizer, as pessoas inocentes sofrendo, precisando às vezes de um trabalho voluntário na ajuda de um alimento, na ajuda da saúde. Na verdade, nós vivemos numa sociedade de consumo. Tudo que se prega é em favor do ter, do consumir. E as pessoas que estão lá embaixo na escala social, elas não têm acesso a esse mercado de consumo. Elas ficam angustiadas. Esse mercado de consumo cria necessidade na gente, necessidades que outrora não existia. Então acho que o mal do mundo moderno é o consumismo. E isso leva também ao individualismo, porque a pessoa pretende sempre ter mais, ter algo a mais, e esquece da sua vida diária, das pequenas coisas. São as pequenas coisas que nos fazem felizes.
não é algo que eu compro na loja ou no supermercado. O senhor acha que hoje em dia as pessoas são muito mais em ter do que ser? A sociedade atual se preocupa muito mais em ter do que ser, quando na verdade o que importa para nós é ser e não o ter. Embora a gente não pode desconhecer que nós temos nossas necessidades materiais e todos nós devemos buscar os nossos recursos para a nossa sobrevivência. Mas o que não podemos deixar acontecer é que a gente só pense nisso, a gente tem que reservar um espaço na nossa vida para o ser, para o nosso íntimo, para a nossa família, para a nossa sociedade, para as pessoas que precisam de nós. Bom, e hoje, ao se deitar, por exemplo, o senhor sempre pensa, que bom que eu pude ajudar mais um dia as pessoas, que eu pude fazer o bem? A reflexão de um vicentino convicto, ao final da tarde, às vezes até, hoje eu deixei de fazer algo que eu poderia ter feito. E quando a gente faz, a gente fica satisfeito, fica moralmente tranquilo. A consciência fica leve. Que bom, né? E isso às vezes falta muito para as pessoas, né, seu Vitorino? As pessoas às vezes, elas não pensam nisso, não pensam no próximo e acaba aí passando os meses, os anos e ela não sai do lugar nesse sentido. É de fato. Quando as pessoas acostumarem a ser mais solidárias, ser mais caridosas, São Vicente de Paulo foi um cristão e ele se preocupou com o pobre, né? E a doutrina dele é a doutrina da caridade. Se a gente trouxer hoje para os nossos dias, nós, cidadão comum, gente do povo, a gente pensa que não, mas sempre podemos ajudar as pessoas de alguma forma. Sempre alguém pode ajudar o outro de alguma forma. Isso faz muito bem e especialmente faz parte da doutrina cristã. Tá certo. Eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, tá ok? Obrigado. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga, mais um programa Cidadania. Hoje o nosso convidado, Vitorino Arado, ele que é o presidente do Lar São Vicente de Paulo, aqui de Votuporanga. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. Eu aguardo você também. Até já.